Olá, sejam bem-vindos, irmãos. Hoje daremos início a um novo projeto chamado Cristão Racional. Vamos falar sobre assuntos da Palavra de Deus de forma mais racional, mas sem deixar o espiritual de lado. Hoje falaremos sobre o pecado e como ele nos afeta em nossas vidas. Além do lado espiritual que nos separa do nosso Pai, ele também afeta nossa vida física. Você acredita que a Bíblia pode ter descrito, há milhares de anos, algo que a neurociência só começou a compreender recentemente? A Bíblia foi escrita há milhares de anos. A neurociência é uma das áreas mais recentes da ciência. Mesmo assim, quando observamos as duas, encontramos algo impressionante. Elas descrevem o mesmo ser humano, apenas por perspectivas diferentes. A teologia responde por que o ser humano está assim. A ciência explica como isso acontece. A Bíblia afirma que o pecado nos separa de Deus, corrompe nosso coração e nos torna escravos do erro. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8,34. Durante muito tempo essa frase foi vista apenas como uma ideia espiritual. Hoje, a neurociência mostra que comportamentos repetidos modificam o cérebro. Isso acontece por causa da neuroplasticidade. Sempre que repetimos um comportamento, os neurônios fortalecem aquela conexão. Quanto mais repetimos, mais automática ela se torna. É por isso que um hábito pode virar um vício. O que começou como uma escolha passa a controlar quem escolheu. Perceba como isso lembra exatamente a declaração de Jesus: quem pratica o pecado acaba escravizado por ele. Outro ponto interessante envolve o sistema de recompensa do cérebro. Sempre que experimentamos algo prazeroso, ocorre liberação de dopamina. O problema é que muitos pecados oferecem recompensas rápidas: pornografia, mentira para escapar das consequências, ganância, vingança, uso de drogas ou explosões de ira. Quanto mais esses comportamentos são repetidos, maior pode ser a tendência do cérebro de buscar esse prazer imediato, enquanto o autocontrole se enfraquece. Será que a Bíblia realmente antecipou algo que a ciência só começou a compreender séculos depois? Vimos que a repetição do pecado pode criar padrões no cérebro que se tornam cada vez mais difíceis de romper. Mas os efeitos não param por aí. O apóstolo Paulo descreveu um conflito que todo ser humano conhece: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Hoje sabemos que nossas decisões envolvem uma disputa entre áreas cerebrais ligadas aos impulsos imediatos e regiões responsáveis pelo planejamento e autocontrole. A ciência descreve esse conflito biologicamente. A Bíblia revela sua origem espiritual. Outro efeito observado é o estresse. Viver preso à mentira, culpa, ódio, inveja ou medo constante pode manter o organismo em estado de alerta. Quando isso acontece por muito tempo, o aumento do cortisol pode contribuir para a ansiedade, piora do sono, redução da imunidade e maior risco de diversas doenças. Séculos antes da medicina moderna estudar esses efeitos, Davi escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmo 32:3. Mas existe um cuidado importante. Nem toda doença é consequência direta de um pecado específico. O próprio Jesus corrigiu essa ideia quando disse: nem ele pecou, nem seus pais. João 9:3. Vivemos em um mundo afetado pela queda, onde sofrimento, doença e morte fazem parte da realidade humana. A ciência consegue explicar muitos mecanismos. Ela pode tratar sintomas, desenvolver medicamentos e compreender o funcionamento do cérebro. Mas ela não pode remover a culpa, restaurar a comunhão com Deus nem vencer o pecado. Essa é a diferença entre ciência e evangelho. A ciência explica os efeitos. Jesus oferece a cura da raiz. Por isso, Cristo não veio apenas melhorar o comportamento humano. Ele veio transformar o coração, libertar do domínio do pecado e reconciliar o homem com Deus. Talvez a maior descoberta não seja que a ciência esteja provando a Bíblia. Talvez seja perceber que, à medida que a ciência avança, ela continua encontrando evidências de que o ser humano funciona exatamente como o Criador revelou nas Escrituras. Então, meus irmãos, esse é o primeiro episódio desse nosso projeto. Se gostarem, deem like e se inscrevam no canal para continuarmos juntos, entendendo cada vez mais a palavra do nosso Rei.
O Cavaleiro de Cristo agradece e até o próximo vídeo.